Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Vamos Conversar? E hoje tenho convidados muito especiais. São meus amigos, são pessoas referências no Brasil e fora do Brasil, tá? No quesito que nós vamos conversar hoje. Nosso tema de hoje é muito propício, tá? E eu quero que vocês recebam esse casal de amigos meus, assim, com muita alegria, porque depois desse episódio de hoje, a sua vida vai ser transformada, porque a minha foi, e se eu conseguir, você também consegue. Estão aqui comigo, nesse momento tão especial, Lud Carnevale e Adonis Carnevale. Se apresentem aí pro pessoal. Maneiro demais estar aqui, Elis, gratidão, viu, pelo caminho, gratidão por permitir que o seu coração queime esse assunto tão importante, tão poderoso e infelizmente, ainda pela dada importância, ele escraviza milhões e milhões de pessoas por aí. Eu sou o professor Dr. Adonis Carnevale, eu vejo assim, eu vou em vários congressos de medicina da saúde mental, eu sou neurocientista, etc. E eu vejo que existe aquele currículo extenso. Mas eu tenho uma frase, eu e minha esposa juntos, que ninguém tá nem aí pro teu currículo. Então, eu não vou ficar aqui falando currículo, eu gostaria de desafiar e convocar você a ficar até o final desse bate-papo, para que você possa receber uma palavra direto no teu coração, que realmente vai trazer transformação. Tô do lado aqui de uma mulher, que para mim foi um marco assim na minha história, na minha trajetória, porque eu brinco, Elis, que eu recebi 3 sims. O primeiro foi de Jesus. Quero saber. O segundo foi o meu próprio, de falar assim, eu consigo, eu posso. E o terceiro foi da Ludmilla, que é a minha esposa. Então a minha vida, eu era um cara que eu era ateu, para quem não sabe, eu era ateu, não acreditava em Deus, e a Lud acreditou em mim antes mesmo de que meus próprios familiares pudessem acreditar. Então, além de ser a minha esposa, minha confidente, a minha melhor amiga, eu posso dizer que é a mulher que fez com que eu chegasse até aqui. Então, sem mais delongas, essa é a Ludmilla, minha esposa. Eu nem vou me apresentar, gente. Eu já tenho que aproveitar todo lugar que eu tiver. A gente não sabe até onde nós vamos, né? Eu quero ir até os 120, mas se eu puder também agradecer ela onde eu tiver, eu agradeço, porque, meu amor, eu só tô aqui hoje, faço o que eu faço e tenho esse propósito por conta do teu sim. Muito obrigado. Eu nem vou me apresentar, porque pra mim isso daí no currículo já basta. Eu não preciso ter mais nada, que isso daí já me satisfaz, viu? Uau, isso é muito lindo. E, assim, estar com vocês no dia a dia, a gente como amigos, eu posso perceber isso, essa realidade de propósitos que se encontraram, se tornaram de 2, se tornou 1. E na prática, não só do tema que nós vamos abordar hoje, mas de um companheirismo, de um patrocínio, né? De um lado, mútuo, e assim, isso tem transformado a vida de pessoas. É sobre isso. Eu creio, sabe, você que está aí conosco, nós vamos abordar o tema hoje, e eu até dei uma modificada aqui para a gente gerar polêmica. Emagrecer começa na mente ou no corpo? Olha lá. E aí, você coloca o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e coloca aí o comentário. Emagrecer começa na mente ou no corpo? E Elisa, eu vou deixar o Adonis começar com essa, porque neurocientista explica bem a mente, né? Mas eu quero dizer algo, antes de conhecer o Adonis, faz 10 anos que nós estamos juntos, eu sempre vivi num efeito sanfona. Desde os 18 anos que eu queria ter o corpo que eu tenho hoje com 41. E assim, os 18 anos eu vim de uma carreira de atleta. Parei aos 16. Me conta o que você fazia, porque a vida toda foi de atleta. Atleta, alto nível. Mas me conta. Ginástica olímpica era o meu esporte. Olha aí, pessoal. O meu esporte é de alta precisão, de alta performance, treinos de 4, 6, 8 horas. Imagina, a gente treinava, não tinha domingo, né? Era de segunda a segunda. Por isso ela treina de segunda a segunda com a gente, viu? Você vai começar com ela e vai entender, é possível. E eu não consegui, assim, igual todo atleta, eu não consegui manter, depois que eu parei essa vida de alta performance, não consegui continuar. E todo atleta, ele tem
um ganho, né? Ele engorda, ele vive uma outra vida, ele não treina mais, ele tem... E eu vivi isso depois que eu parei o esporte. Dos 16 anos até os meus 30 anos, eu lutei com dieta, com alimentação ruim, com treino. Eu vivia dentro de uma academia, eu era gestora de uma rede de academias. Eu acordava numa academia, saía 11 horas da noite e não dava conta de me resolver com o meu corpo. E quando eu conheci o Adonis, ele tinha uma vida tão regrada, tão disciplinada, e estudava tanto essa questão da mente, assim, o que me chamou mais atenção é essa questão dele, ele ir fundo, sabe? Como neurocientista, como um cientista, assim. Ele era ateu de tão curioso que ele era, mas aí ele começou a estudar a Bíblia e não resistiu a isso. De tanto que ele estudou livro do corpo, do emagrecimento, da musculação, da mente, ele... Vou pensar isso aqui, fazer um adendo aqui. Adonis, eu já tive o meu momento de rebeldia. Não creio. Deus não existe, né? Isso não faz diferença nenhuma para ele, né? Faz para nós. Mas, quando foi que você virou a chave? Porque você me contou essa história e tal, mas eu sei que uma chave ela não é virada assim. Ela, na verdade, o start final é um processo de busca. É isso. Então, você estudando sobre o corpo e aí daí, eu creio. Como assim? Eu sempre fui muito curioso e sempre, assim, por conta da minha família, hoje até consegue ver, minha família é um pouco meio que rebelde, né? Acho que é por conta lá, hoje eu entendo que é por conta do ponto de estudar a mente, eu vejo assim, uma carência paterna, aí você quer chamar atenção. Então eu vivi uma vida na infância rebelde, até a minha parte adulta jovem. E aí, obviamente, que quando você tem um problema com o pai na infância, você vai ter problema com Deus. Isso aí eu já posso te falar um trem disso aí, meu amigo. Se você vê que você, Deus, não sei se Deus resolve sua treta com o teu pai, que você vai se resolver com o papai maior lá, com o papai mor, com o papai celestial. A parada é o seguinte, Elisa, eu sempre quis descobrir o porquê. E quando você estuda muito a parte filosófica, a gente entrou em psicanálise, eu com 21 anos, a gente estudava psicanálise. Então você vê certos autores, todos eles com problema paterno, que também tem uma questão de se posicionar como ateu. E aí, Adonis, como foi para você essa descoberta? Foi, cara, devido à minha esposa. Não posso falar de ninguém, a não ser a Lud, porque ela, na sua sabedoria, ela era cristã, líder de jovens, tinha mais de 400 jovens no programa dela. Eu a conheci assim e ela me conheceu ateu. No entanto, ela nunca foi aquela pessoa chata. Então eu vejo que o primeiro ponto é ela não quis reforçar uma crença dela sobre a minha, e isso permitiu com que eu me abrisse principalmente para ver o exemplo que ela vivia. Então eu olhei para o lifestyle da minha esposa, vi o caráter dela, vi como ela vivia, e isso me encantou. Essa foi a primeira porta que se abriu, entende? Sim. Nessa magnitude, ao passo que a gente foi conduzindo a nossa vida, a nossa trajetória, eu fui sendo exposto para algum, assim, vai à igreja, vem aqui nessa célula, mas sempre muito tenso, sempre muito duro, sempre muito questionador. Eu lembro até de um momento que a gente estava na igreja, a gente ia na igreja, eu tinha um contrato muito bacana, e esse cara era cristão, e ele vivia me levando na igreja, eu não podia falar não, para não perder o contrato. Eu sei. Olha como que Deus vai amarrando, eu não posso falar não, Lud, pra esse cara aí. Os relacionamentos necessários. Necessários, né? E aí eu lembro que eu tava na igreja e a galera falava assim, Deus mudou minha vida, e eu... lá no banco, Deus falou comigo, eu falava, Lud, esse cara é louco, eu cuido desses caras, chama esquizofrenia. Esse cara ouve vozes, esse existe um diagnóstico pesado. Ele falou assim pra mim, como é que esse negócio, Deus vai falar comigo, ele vai descer aqui, vai falar, Adonis, com uma voz grossa, e eu ria, Elis, porque eu falava assim, gente, Deus vai pegar ele de um jeito, com uma experiência. Mas eu lembro que teve um dia, estudando fisiologia, foi muito engraçado, ele entrava no estúdio, assim, no quarto que a gente tinha lá, e ele começava a gravar coisas muito... O nosso vizinho achava que ele era médico, de coisas tão profundas que ele sabia sobre a célula muscular, mitocôndria, as químicas que aconteciam no corpo, e um dia ele saiu indignado, ele falou assim, não é possível que Deus não existe, porque chega no fim da biologia, não tem como explicar isso daqui que acontece dentro da célula. Esse foi o momento que você me contou e que eu achei demais. Porque de tanto você estudar o corpo, a maneira com que o corpo funciona. Não, nossa célula é uma cidade, né? Nossa célula é uma cidade.
Conta mais. Cada processo que acontece dentro dessa cidadela, que se chama célula, nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Já começa assim, que é o mesmo número de estrelas no céu. Uau! A estimativa da NASA. Que isso? Olha como que o Criador é perfeito. Ele é perfeito. E quando você olha assim, um processo assim, bem aprofundado, de microproteínas, de cascatas de reações, você entende que se uma coisa estiver fora do lugar, se uma coisa não cumprir o teu papel da forma como que deveria, o processo não funciona, o teu cabelo ele não cresce, a tua pele ela não regenera, o teu pensamento ele não acontece. Então quando você olha nessa magnitude e vê que nós fazemos coisas automatizadas diariamente, que parecem simples para nós, mas para que isso aconteça, uma fala, milhares de processos neurológicos intracelulares dentro do teu neurônio, liberações hormonais, até a eletricidade teve que estar envolvida para que isso pudesse acontecer. Você começa a olhar e falar assim, não é possível que nós viemos de uma simples explosãozinha, que não tenha alguém por trás. Foi de uma explosão. Claro que foi. Ah, já! Eu amo isso. Mas essa explosão coordenada. Coordenada. E assinada. Assinada. Inclusive no nosso ordenada. Gente, olha, é sério, Não tem né? como nossa emoção. Não tem como. E quando é claro, eu como professora por 19 anos, né? Eu fui estudar todo o corpo humano para ensinar para os meus alunos, na verdade. E quando eu olhei para o ecossistema, né, do nosso corpo, quando eu olhei para todos os sistemas interligados entre si e todos coordenando para acontecer uma função, um evento, uma coordenação de braço, a digestão, enfim, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, que mais poderosa. E aí, quando eu fui estudar, né, para existir a matéria, que é é o átomo, né, a menor unidade, né, que existe, de matéria que existe, eu falei, que isso precisa do positivo, negativo, precisa da carga negativa, positiva e tem que ser neutro. Porque se não for neutro, não existe. É isso. Ou seja, a carga positiva e negativa. Então, até o que você pensa que é negativo contribui, né? É isso. Para que exista de verdade. É isso. Então, assim, eu falei, que isso? Tem que ter ali o neutro. O que existe, que é a matéria, ela provém do intangível, do que não existe. Que isso? Então, isso assim, é tão poderoso que você falou, do átomos e os elétrons. Você sabe que como eles são os opostos, a sim, tendência física é que eles possam bater e não ficar juntos. Aí a pergunta é, como que eles ficam juntos? Essa foi uma pergunta que a ciência, a neurociência, a física quântica tentou responder durante séculos. Porque assim, ó, a matéria é feita do quê? De átomos e elétrons. Nós sim, somos feitos de terra, átomos sim, e elétrons. Tudo isso aqui que a gente está vendo são átomos e elétrons. Só que eles estão juntos formando esse microfone, formando essa taça. como se são opostos? Como que eles ficam juntos e eles são opostos? Aí se descobriu, em 2011, uma partícula menor que o átomo e o elétron, que é chamada de quarks. Ó, aí já é, ó, tá Olha o trazendo, cientista. Aí olha é o quarks. cientista, Ó, trazendo tudo a dado ver. novo. Tem Não, tudo a ver com Não é você. novo, é Essa vai- 2011, por favor. Mas assim, Isso. perante a ciência, Como a dados gente que saem em 2010, assim, até uma década, 2 décadas, considera-se algo novo mesmo. Maravilha. Mas assim, já saiu em muita coisa. Então, quarks, ele é o que amarra esse átomo e elétron para ele ficar junto. Aí você vai pirar. Que um dos estudiosos, das neurocientistas, ela desvendou que o quarks, átomo e elétron, são energias. O quarks é também uma energia, só que ele é uma energia de cunho sonoro. Ou seja, o que fez com que aquilo tudo estava em caos, olha que eu tô arrepiado, mano. Ah, Tudo já. estava em luz, tudo estava em caos. Nada era formado. E quando começou a formação foi através de um som. Então, que haja luz, que haja, foi através da palavra que Deus colocou o quarks lá e amarrou todos os átomos e elétrons para eles formarem a matéria. Dou conta Pois de é, incrível. não me mexer aqui, Rafa, desculpa, depois faz os cortes. Mas assim, não dou conta, gente. Não dá. Essa é mais Porque é um poderoso. ponto da comprovação aí da existência de Deus. Que, inclusive, eu na parte de neurociência, eu gosto muito desse assunto. Depois que eu, obviamente, me converti,
E eu comecei a falar assim, não, agora eu vou estudar esse trem mesmo para ver se esse aqui é de verdade mesmo. Eu creio, vivi experiência, mas vamos ver. Quanto mais eu estudo ele sobre Deus, sobre a Bíblia, por exemplo, sobre os evangelhos, mais a ciência ela comprova relacionado à veracidade. Uma delas é o quartzo. Cada vez mais saem coisas. A gente tem um ponto que é a glândula pineal, que é o ponto de Deus. Quando você medita, faz uma oração, você tem mais ativado uma área cerebral que foi aqui no nosso córtex, que é uma área que é presente no humano e não é presente nos animais. Então já é algo que nos diferencia junto com a mente, junto com a inteligência, com a capacidade de viver de uma forma inteligente, criar sociedades. Mas existe uma parada que é poderosa também, relacionada à Bíblia, que essa ficou até uma curiosidade para a galera. O que comprova a Bíblia ser, assim, de forma científica, histórica, um livro que não foi uma mentira? O que comprova que não foi aquilo escrito para alguém que quisesse manipular a sociedade, a população? Isso, por muito tempo, eu pensei. Falei, é tão inteligente a parada que você vê coisas que são atemporais. Sim. Há 2000 anos atrás fazia sentido, sim. Hoje vai fazer sentido. E se nós passarmos e não acontecer o final dos tempos, que a gente quer que aconteça com nós aqui, né? Mas se a gente passar e não acontecer, vai valer também para o próximo tempo. O que faz com que isso aconteça? Alguém escreveu, cara. Assim, alguém escreveu esse trem muito inteligente, uma cúpula de homens. Mas aí você vai ver que, cientificamente, historicamente, o que mensura se um livro foi ou não tem veracidade é o número de cópias daquele livro, ok? Então os evangelhos, quando você pega, comparado com qualquer outro livro da história da humanidade, ele é o que tem mais comprovação de cópias. Agora então deixa eu puxar o sardinha do meu lado, porque afinal de contas a dona dos livros. É isso aí. Deixa eu dizer, o livro, a Bíblia, é o maior long-seller existente na Terra. Então, o que é um long-seller e qual a diferença entre long-seller e best-seller? Long-seller, o best-seller, ele é o mais vendido por um período de tempo. O long-seller é o mais vendido por todos os tempos. Agora, nós temos a Bíblia como o long-seller mais vendido. Só que isso não, deixa isso para lá. Ele é 7 vezes mais vendido do que o segundo. Nossa. Long-seller. Fora daí. Agora escuta. Que é isso? Um livro que você não entende nada, que dá raiva, porque vocês já não tiveram raiva de ler a Bíblia? Eu falava, não faz sentido nenhum, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo me falta. Como assim? Transformais pela renovação da vossa mente. Mas não conta como renovar a mente para eu experimentar a boa, agradável, perfeita vontade. Ou seja, é um livro com códigos. E só você, tendo o autor com você acessa os códigos e abre os selos. Então, esse livro é um long-seller com códigos. Como assim que tanta gente compra? Mesmo não entendendo o código. Pelos resultados que eles veem nas pessoas que faz uso desse. Então, é um long-seller poderoso demais. Então, por isso continuam-se cópias e versões, né? É claro, e a Bíblia tem quantas versões? São as traduções, que são as traduções. Demais. Então, isso é muito poderoso, né? Então, quando você traz a questão da ciência, a gente traz também a questão da cultura. Isso. E eu quero puxar um pouquinho para isso, porque a gente vai falar sobre essa questão. Quando nós falamos, e a gente vai voltar nessa pergunta, né? Sim. Na verdade, emagrecer começa na mente ou no corpo? Nós vamos discutir isso. Mas quando nós falamos sobre cultura, você quer matar um povo, você destrói a cultura desse povo. E a Bíblia, tantas pessoas já tentaram destruir a cultura dos cristãos, das pessoas que creem na Bíblia. E ela sempre se mantém. Quando nós pensamos no nazismo, a primeira coisa que eles destruíram foram os livros.
Sim. A cultura do povo. Aí a pessoa assim, não, mas esse povo tá com o livro aqui dentro. Então a gente tem que matar o povo. Nossa. Porque o livro tá aqui dentro. Não tem jeito. Mas quando você mata e dizima um povo que não tem esse poder dentro dele, então aquele povo é esquecido. Quantos A povos cultura se perderam, perde. né? É por conta disso. Não Até é? a colonização, Isso é a muito- forma de colonizar, você vê assim, Portugal, nós somos colonizados aqui no Brasil por Portugal. Então a gente tem muito da cultura de Portugal, ela foi se estabelecendo. E eu vejo assim, eu sinto no coração que nós, como cristãos, nós temos que pegar essa colonização e colonizar onde nós estivermos, com a cultura do reino. Nós temos que usar essa artimanha pro bem, velho. Nós temos que usar essa cultura através de língua, através de costumes, através do caráter, através do governo, através do reinado mesmo, para que nós possamos não somente estimular e inspirar as pessoas que estão ao nosso redor, mas realmente colonizar o lugar, o nosso bairro, colonizar as escolas, colonizar a faculdade, colonizar a academia, colonizar onde você estiver com a cultura que tem que ser, a cultura do reino. Mas quando se fala de cultura e do reino, aí nós temos que abrir um parênteses para discutir sobre isso também. Porque quando se fala de cultura, é a forma, é a mentalidade que é criada em um povo, né? E eles repetem aquele padrão e eles acreditam. Tanto é que o nazismo ele só ganhou forças porque ele paulatinamente foi implantando essa cultura na sociedade. e eles acreditavam que estavam fazendo o certo, o correto, né? Mas voltando aqui de colonização, nós que acreditamos no reino, o que é o reino? O que é o reino? Porque assim, eu vivi a religião por 46 anos. Ah, gente, nem vou contar a minha história de convento. Mas eu fui uma caçadora de Deus. Porque eu também queria saber o porquê, queria saber o como e o quê. Então eu fui sempre muito questionadora, até conhecer a ditadura da resposta no marxismo e dar tema para outro podcast. Mas assim, então, quando eu inseri isso de religião dentro de mim, eu até tive experiências, mas eu não governava. Eu não governava no corpo, nas emoções. Eu tinha, sim, uma fé de um Deus lá no céu e tudo. Mas o que mudou para mim quando eu conheci o reino? E a primeira esfera, nós somos um ser de espírito, alma e corpo. E querendo você, acreditando você ou não, é melhor você até buscar conhecimento sobre isso, que você vai se encontrar e vai encontrar, né? Assim como Adonis. Mas assim, primeira esfera que nós precisamos governar é a terra. É a terra. E a terra é o quê? Primeira terra é o corpo, né? É o corpo. Então, vamos pensar o seguinte. Já que nós somos energia, nosso corpo é energia, e se você não crê em Deus, está tudo certo, porque a gente pode falar cientificamente. Sim. É isso. A energia do corpo, né, os hormônios, vamos falar assim que todo mundo alcança esse nível, né? Então, quando eu falo de colonização, eu falo de governo. Quando os Estados Unidos ou qualquer outra nação, ele foi para tomar posse, colonizar, ele implantou o quê? A língua, ele implantou a cultura. Apagou a história daquele Ele apagou a lugar. história, né? E ele exerceu o governo. É isso. Mas por ensinou quê? os costumes, horários. Mas porque ele tinha autogoverno. Ele já sabia quem ele era. Você só consegue colonizar quando você se autogoverna. Peguei esse E aí, não é? Exato. Então vamos falar sobre o autogoverno? Gente, eu vou ficar de Sim. pé, desculpa, eu não vou falar, eu só vou mostrar, tá? Tá demais. Depois eu vou contar porque que eu vou ficar de pé, tá bom? Dá pra ficar de pé aqui? Em vários lugares. Eu estou podendo muito. Olha, Ó. gente, olha. É verdade. Que isso, hein? Tá vestindo Caraca! peito. Não que eu... Ó, vou voltar. Não que eu já tenha conquistado, como Paulo diz, chegado ao ponto final. Mas eu corro, avanço para o alvo, né? Então, assim, amados, quando eu conheci a Lud e o Adonis, eu
eu estava grávida, a doula dos livros, e aí, no encontro com o Adonis, eu disse, ele tem o que eu preciso e eu tenho o que ele precisa. Eu estava grávida para parir o livro dele. Aí agora ele me entregou o que eu precisava, me entregou a Lute para caminhar comigo, nós caminhamos juntos, né, como amigos, aí eu pari o livro dele. E a barriga sumiu. O que aconteceu? Que mágica é essa, Lute? Conta pra nós. A barriga sumiu. Eu olhei pra Elisa, eu falei, Elisa, é tão engraçado. Olha como isso aconteceu. O Adonis com uma dor que o livro dele não saía. E você chegou com uma dor que a sua barriga não sumia. Exatamente. Vocês juntaram o livro de um com a barriga do outro. Você pariu o livro do Adonis. Cadê a sua barriga? Sumiu a sua barriga. Gente, e a Elisa tá assim, num processo tão maravilhoso que eu tô me vendo nela em muitos aspectos. Por quê? 30 anos eu também tentei emagrecer e chegar no corpo que eu tô hoje. Né? Eu vou voltar lá no que eu tinha falado. Os gominhos são possíveis, tá? Vai chegar pra você, né? Quando eu conheci o Adonis, chegou o conhecimento. Olha como não dá pra fugir das 3 esferas. Sim. O conhecimento, que isso daqui é conhecimento, não precisa nem apresentar ele. Claro. Vocês já estão apaixonados. Né? E como eu conheci e já fiquei apaixonada. Na área da habilidade, que é colocar em prática, nada na sua vida funciona se você não colocar em ação. Então, o conhecimento colocado em ação te dá uma atitude diferente. Quando você pergunta assim, Lude, é pelo corpo ou pela mente que o emagrecimento acontece? Não existe como você separar as 3 esferas. Nós treinamos o corpo muitas vezes das pessoas, mas durante o treinamento do corpo nós estamos treinando a mente. E durante o treinamento da mente, o corpo dela está sendo treinado. E o que é isso tudo que a gente introduziu aqui falando de uma palavra da verdade, né? De uma unção que ninguém consegue medir e ser palpável, entra nesse jogo de corpo e mente. Que é o intangível. O intangível. No tangível. É o sobrenatural. Porque se eu, dos meus 18 anos, que eu queria ficar com o corpo sarado, até os meus 30, eu tentei métodos convencionais, o que faltava então? Faltava algo sobrenatural para conectar com esse método. Isso porque você era a top dos atletas, né? Tá lá gente, para uma pessoa ser atleta olímpica, ela passou por muitas fases e por uma disciplina gigantesca, né? Mas depois, na academia por anos também, como gestora de academia. Vendo pessoas querendo emagrecer durante anos. Certo. Você imagina? Só que daí faltava uma pitadinha. Ou seja, faltava tudo. Faltava tudo, né? E vamos falar sobre isso, então? Ó, eu falei numa live muito, muito pontual sobre, olha só, o Adonis é neurocientista, ele pode explicar por que a mente tem tanto poder no emagrecimento. Por que ela faz tão parte de um emagrecimento do corpo. Durante anos na academia, eu vi pessoas saradas por fora. Abdômen trincado, músculos aparentes. E quando você se aproximava, a pessoa ainda continuava doente por dentro e não sarada. E uma mente cauterizada, uma mente que não evolui, uma pessoa que estava com 40, mas parou nos 12 anos. E aí, nas esferas emocionais, a pessoa não evolui. Isso adianta? Não. Lude, e eu vi pessoas extremamente evoluídas na área emocional que não conseguiam governar sua emoção e comiam a emoção. Uau! E não conseguem ver o efeito de governar as emoções no corpo. Isso tem uma pitada, nós não podemos falar que não tem. É corpo, alma e espírito. Então não existe o corpo com a mente sem o espírito. E não existe peso maior na mente ou no corpo. Se os 3 não caminharem juntos, a gente não dá liga. E daí eu vou falar com a Lud justamente, com a Adonis, justamente sobre a minha experiência. Porque, gente, é sério, eu sou outra mulher. E vocês, dá pra ver isso, né? Dá pra notar. Mas eu nem comecei. Eu sei que eu estou no start ainda. Mas eu vejo não só os resultados visíveis, tangíveis, mas eu vejo tudo que tem mudado dentro de mim e na atmosfera, no ambiente em que eu estou vivendo, né? Nesse novo nível. O que eu trago é a questão. Eu já tinha a questão espiritual,
eu já tinha experiências, eu já tinha um espírito vivo, eu já estava trabalhando as emoções, fiz mais de 30 IPs, né, gente? Então, eu estudei com Augusto Cury, com vários que trabalhavam essa questão emocional, a inteligência emocional, e eu descobri o quê? Eu descobri que o meu corpo não estava alcançando a alma e o espírito. O desejo, minha alma queria fluir, meu espírito queria fluir, mas o meu corpo não acompanhava. Era como se eu estivesse encarcerada dentro de mim mesma. Uau. E aí foi a minha dor, porque até então eu achava que cuidar do corpo era vaidade, ou depois mudei era perca de tempo. Até porque o corpo tinha que ralar. Eu tinha que estudar muito, isso eu fazia. Eu tinha que me conectar com Deus, mas o corpo era uma esfera. Quando se fala das 3 esferas estarem alinhadas, até o momento em que eu cheguei no ponto. Minha alma quer ir, meu espírito quer fluir, mas o meu corpo não consegue acompanhar. Tá lento. Aí eu passei pelo processo de dor. Você não precisa nem passar por isso, né? Mas eu passei pelo processo de dor, dizer, eu não consigo, sozinha. Por quê? Porque aí eu testei sozinha várias vezes, eu testei vários métodos, muitos profissionais que buscaram me ajudar com isso, experts, referência em emagrecimento. Eu cheguei a comer sopa 30 dias no almoço e no jantar. E eu não consegui obter sucesso. Faltava tudo. Aí, quando eu conheci o Adonis, e ele falou sobre isso, ele falou, você tem que conhecer a minha esposa. Eu falei, então, eu cheguei a um momento em que eu me desabei. Eu me prostrei mesmo e eu disse, eu preciso ser inserida nessa ambiência, ou eu preciso que essa ambiência, essa atmosfera invada o meu ambiente. Porque nem força eu sentia que eu tinha para ir atrás das pessoas. E algo aconteceu novo, né? Lindo. E se você quer e deseja muito, você atrai, né? Exato. O que você deseja. E aí eu disse... A atração está na mente. Exatamente. Aí eu desejei com a minha mente, com a minha alma, com o meu corpo e com a minha voz. Eu falei, eu quero, eu preciso, porque eu odiava exercício físico. Eu não tinha noção do benefício que isso me trazia. E eu acredito que seria legal a gente expor essa questão da sua, porque eu estou sentindo, mas uma coisa eu senti, Elis, mas vocês com o conhecimento que vocês têm trazer para essas pessoas o benefício que isso traz, né? Então, uau, sabe? E aí eu comecei o processo. E olha, de verdade, Lud, hoje eu ri novamente, né? Você falou, você pode ter tanquinho, né? Ter barriga de tanquinho, mas eu não ri porque eu não acredito. Eu ri porque eu falei, eu não posso duvidar. Mas assim, quando você disse, você vai conseguir em 12 dias, no final do desafio, você vai conseguir se levantar para um abdominal completo, eu falei, ela riu. Eu ri. Eu falei, ela... Igual Sara. Exatamente, Adonis. Porque eu falei, mas nunca que eu vou conseguir em 12 dias. Quando eu consegui no 9º dia, eu falei, é milagre. E é o que eu faço com mais prazer. Quando eu levanto assim, eu me lembro que eu duvidei que eu conseguiria. Então eu falei, é um milagre. E o quadradinho vai chegar e você vai rir igualzinho. Uau! Eu recebo isso, eu recebo, tá? Quando alguém não podia crer, um filho, alguém não podia crer, igual aquele endemoniado de Gadareno, o pai intercedeu por ele. Eu sei que a Lud não é só minha mentora nessa área, o Adonis não são só os mentores nessa área, mas eles são como aquele que creu por mim, que não tinha condições de crer. Foi isso que eu senti, sabe? E tem algo do long seller que eu quero discutir com vocês aqui, porque eu creio que é exatamente o que eu vejo em vocês, que é o diferencial. Não é religioso, porque é chato, religião, a gente expele, né? Não gosta e tal, mas
mas é uma veracidade, sabe? Isso aqui é real. E está em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Diz assim: ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, em que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu vejo que vocês fazem isso. E foi isso que transformou a minha vida, porque eu via que eu não glorificava a Deus com o meu corpo. Uau. Entende? Então isso é muito forte. E eu quero deixar para vocês agora comentarem sobre isso aí. Que benefícios são esses e que corpo que glorifica a Deus? Como assim? Eu achava que eu glorificava a Deus com o meu espírito, com a minha voz, com o canto, mas com o corpo. O primeiro é o entendimento. Eu vejo que nessa passagem é o entendimento crucial de que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário, como Paulo disse. E uma vez que você entende a importância disso, é entender que não é sobre paredes, não é sobre 4 paredes, não é sobre o lugar que você está, é sobre quem você é. É sobre o que você carrega dentro. E uma vez que você carrega dentro o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, você tem que entender que nada mais justo do que você cuidar do seu tempo. Uma vez que, quando a gente abre as Escrituras, e a gente analisa que Jesus passou por cima de várias coisas, mas uma coisa o irou, que é a ira santa com o templo, o descuido, a negligência com o templo. Ele fez chicote e levantou mesa, porque os caras estavam criando um comércio dentro do templo. A pergunta que fica às vezes para você que está nos vendo é: o que você anda fazendo com o seu templo? Você está fazendo como aqueles comerciantes, trocando dinheiro, vendendo animais? Você está arregaçando o teu templo do Espírito Santo? Então o primeiro ponto é relacionado ao entendimento do que você é, o seu corpo, de quem é o seu corpo, do que ele representa. Além de todo esse aspecto de carregar o Espírito do Deus vivo, se você é uma pessoa extremamente espiritual, é para você esse recado, meu irmão. A questão é: como que você é tão espiritual se você não sabe disso aí? Como que você é tão espiritual? Uau, eu sou espiritual, só que você não dá valor ao templo do Espírito Santo. Você não é espiritual, irmão. Você vai ter um tratar de contas com o papai e ele vai chegar lá na tua cara e vai falar: ô mano, mas eu te dei um corpo, é um templo, eu deixei escrito num monte de coisa e você não viu isso aí? Você negligenciou? Você não percebeu que a única coisa que mirou foi a negligência com o templo? Cara, você me destravou nisso aí. A Lud caminhou comigo e me fez chegar. Sim. Me fez acreditar e ver de fato que era possível. Mas você me destravou nisso aí. Porque eu pensava que eu era espiritual. Quando você disse pra mim, quando você chegar lá, ele vai te dizer: eu te dei mais 15 anos, você poderia ter cumprido seu propósito em mais 15 anos, ter feito muito mais coisas, mas porque você não cuidou do seu tempo, encerrou. E aí eu fiquei pensando, eu pensei muito nisso, isso me destravou, ruminando, sabe por quê? Né? Ruminando. Porque eu pensei o seguinte: imagina só, o meu corpo, eu não dava valor ao meu corpo. Então, eu vou estudar, eu vou ser espiritual e tal, ok. Mas se o corpo, aqui, eu não cuido do meu corpo, eu caio, onde é que a alma e o espírito vão habitar? Não, já era, game over. Game over. A parada é a seguinte, o que eu falo sobre isso é a única coisa, preste bem atenção no que eu vou te falar, a única coisa que te dá legalidade aqui na Terra, o que é legalidade? A única coisa que permite com que você esteja aqui na Terra, irmão, dentro do game Terra, é o corpo. Sem o corpo, velho, já era. Você vai para outra dimensão, que é a dimensão espiritual, a dimensão da alma. Já era. Então a questão é, todo mundo tem um propósito? Tem, senão você não ia estar aqui. Deus, ele só permite com que você comece, porque ele já sabe o teu fim. Olha que notícia boa, ele já sabe que tudo vai terminar. Então tá escrito. E terminar bem. Terminar bem. E ele já tem o teu propósito. Qual que é a nossa treta aqui na Terra? É alinhar, ajustar o nosso propósito, como se fosse um trilho do trem. Eu vejo assim, a minha vida, Elisa, eu estava andando num trem desgovernado até encontrar a luz, até encontrar Jesus. E o que aconteceu? Jesus estava no meio do trilho naquela alavanca. Aí ele falou assim, agora vai ser a hora do Adonis realinhar o trilho dele com o meu propósito. Aí ele mexeu na alavanca, a Lourdes ajudou, né? Porque ela jogou uma pedrinha pro trem desviar para lá.
E quando o meu trem ele realinhou com aquele que era o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a viver sob o favor de Deus, que é muito mais fácil, muito mais leve e com muito mais resultado, com um crescimento assim que você fala assim, ué, que jossa é essa? É incrível. Agora deixa eu te falar. Posso? Claro. A Lud não ajudou, porque ele não precisa de ajuda. É isso. O Eu Sou fez na Lud e através da Lud. É isso, é isso aí. Por quê? Porque o corpo te dá legalidade e também te dá autoridade. É isso aí. Ninguém que não tenha, que seja espiritual, que não tenha um corpo, pode governar na terra e tem autoridade sobre a terra. Então, Deus, ele habitou dentro de você para ser autoridade em você. Mas você é quem determina. É isso. Se autoriza ou não. É. Então, a Lud, quando ela entendeu isso, que ela era autoridade agente de um propósito, ela sabia o que ela carregava dentro. Então, daí ela pôde influenciar e pôde gerar tudo isso com você. E a autoridade está muito relacionada com isso, com o corpo. Se você não cuida do seu corpo, as pessoas não atribuem valor a você. E aí, Elis, eu entro com essa questão que para mim é muito importante. Isso tudo é muito pesado, né? É uma fala muito pesada, que traz a consciência. Duro discurso. Duro discurso, sabe? Mas para mim, o que mais é relevante nessa questão é a incongruência das pessoas. Porque olha só, vamos pensar, a Elis extremamente espiritual, com o emocional no trilho e com o corpo desajustado. Qual é a credibilidade que eu, Ludmilla, olho pra Elis e falo, gente, ela não vai tá faltando alguma coisa pra ajustar. Ela é assim, mas não tá congruente ainda por completo. Exatamente. Não tá ajustado, não tá em plenitude. Não é a abundância que ele prometeu. Por quê? Porque vida, todo mundo pode ter. Mas vida em abundância é para poucos. E superabundância. E superabundância é para minoria. Porque quantas pessoas carregadas de unção, que saem e usam o templo para curar, para cumprir um propósito muito maior, e que você olha, você fala assim, mas espera aí, tá muito obesa. Não dá conta de ir para essa viagem em Israel, para subir esse tanto de... Você foi. Sim. Tem condição de alguém que está extremamente fora do peso, que está com sobrepeso, acompanhar uma simples viagem? Não dá conta. Não dá conta. Uma passagem de avião na classe econômica. Não consegue comprar. Não. E a pessoa pode ser intelectual, emocional, evoluída. E não é congruente com o que ela representa. Tá faltando uma parte. E pode fazer o regaço assim no mundo espiritual, ganhar muitas almas para Jesus, só que aí fica uma questão. Você vai viver menos do que você poderia. Não! Deus, nem tudo é espiritual. As pessoas têm que entender isso aí. Nós não vivemos numa dimensão 100% espiritual. Nós vivemos numa dimensão que é natural também. E nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. Então as coisas que nós escolhemos, elas estão determinando como será os nossos próximos dias. O que mais me dói relacionado a esse assunto é, existiram homens e mulheres de Deus, Elis, que iam realmente fazer o regaço, mas viveram 40, 50 anos a menos na Terra. Uau. Por conta da negligência com o tempo. Não é sobre você ser uma louca da vaidade, um louco da vaidade. Sou extremamente posicionado contra isso. Aliás, eu treino só de 20 a 25 minutos por dia. É isso. E quem vive do nosso lado sabe que nós temos um estilo de vida para isso. Não é uma parada radical. Não tem nada disso, porque isso aí você não consegue sustentar. Agora, é você entender que, poxa, Elis, você toca tantas vidas, você transforma tantas almas, você vai se encontrar no final, o papai ele vai olhar pro lado, vai meter um telão assim, vai falar assim, olha aqui, Elis, olha aqui os próximos 40 anos como seria, olha o tanto de almas, olha aquele estádio lotado. Você não conseguiu cumprir isso aí, filho. Você até fez o seu bom combate, muito obrigado, papai vai vir com amor. Só que ele falou assim, não é que eu preciso de você, sem você não vai ter. É que eu contava com você. Deus não precisa da gente, ele conta com a gente. Nós que reinamos aqui na Terra, através, obviamente, do Espírito Santo nos governando, nos ajudando nesse governo, só que nós reinamos aqui. E se isso não mexer com você, sério, eu quero que você assista no 2.0 várias vezes.
até isso tocar e mover seu coração, porque isso rachou comigo. É como se quebrasse uma casca dura e eu fosse exposta, sabe? Exposta para o tratamento e dizer, eu não consigo mais levar desse jeito. É real, porque é real. Era exatamente como eu me sentia. Não, e eu vou além. A Elis, teve um tempo, no começo, quando a gente se encontrou, ela chegou a manifestar pra mim, Lude, eu tô com a minha energia tão baixa que eu cochilo, né? Sim. Eu pesco, assim, no meio da tarde, me falta energia. Então, é muito mais do que os anos que ela vai ficar na Terra, é o quanto ela produz hoje. Porque se a Elis hoje estiver na sua plenitude de performance, ela consegue produzir muito mais no dia. Quem seria a Elis com a plenitude dela mais leve, mais magra, mais disposta, com energia? Se antes a Elis cochilava, sentia sono, dava preguiça, tomava café, ficava à base, né? Não toma café, mas ficava à base de energético para poder produzir e responder no seu chamado. Imagina agora a Elis, na nova versão. É outra coisa. É outra disposição. Ó, se você soubesse que existiria uma pílula, essa pílula, ela te daria 50 anos a mais de vida, ela faria com que você dormisse todas as noites como um neném. Posso puxar um pouco pro conversar? Pode. Se você descobrisse que teria um chá. Um chá, vai lá, um chazinho então. Ó, se você descobrisse que teria um chá. Não, eu gosto de pílula porque a pílula parece muito simples. O chá ainda você demora pra tomar. A pílula é trupe. Tocou. Tá bom, a parada é a pílula. Uma pílula onde você ganhar 50 anos a mais de vida. Você dormisse igual um neném todas as noites. Você acordasse querendo governar. Acordasse querendo chutar o pau da barraca, voar com energia extrema. Onde você tivesse 280% mais produtividade, você tivesse mais foco, essa pílula te daria mais virilidade, você faria mais sexo com essa pílula, você viveria com mais energia, com mais disposição. Essa pílula faria você comer até menos, você escolher o que comer, você degustar mais os alimentos. Essa pílula, ela faria você procrastinar menos. Essa pílula te daria mais conscientização sobre o agora, permitisse você desfrutar mais, te desse mais funcionalidade para você viver tudo que você nasceu para viver. Se tivesse essa pílula e ela custasse um valor simbólico, você tomaria essa pílula? Todo mundo gostaria de tomar. Ela se chama exercício físico. Pronto, é só tomar todo dia. Uau! Ponto. Essa pílula, ela existe. Ela se chama exercício físico. Onde que está o problema daí? Só que aqui agora é um posicionamento do Adonis como fisiologista do exercício e neurocientista. Não é qualquer exercício físico. Aí que está o pau. Pode ser por isso que você se frustrou já. Fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada? Não. Faça as coisas certas. Fazer qualquer coisa e fazer nada é a mesma coisa. Então faz nada. Agora, existe um modelo de treino correto, a forma de você treinar que vai te gerar todos esses benefícios. E o melhor, quando se trata de exercício físico, na maioria das vezes é gratuito, você não precisa ficar pagando, você pode fazer de onde você estiver, na tua casa, você não precisa ir para academia, você não precisa perder tempo, só que você vai ter todos esses benefícios. A pergunta é como? É simples, tomar a decisão. Você falou, Adonis, o que vem antes? A mente, como que é? O emagrecimento ele começa na mente, eu gosto de falar que todo emagrecimento ele começa num basta. Todo emagrecimento ele começa num basta, ele começa num chega. Eu uso com os meus alunos, eu fique mais puto. Toda transformação humana, ela tem que passar por uma parada que chama quebra de casulo. É como se fosse a lagarta e a borboleta. A lagarta, ela vai pro casulo. Só que algumas lagartas nunca se tornam borboletas porque elas têm o receio, o medo, o bloqueio de quebrar aquele casulo. Toda transformação que você precisa passar, ela precisa de uma quebra de casulo, de um basta, de um chega, de um... Caramba! Chega! Chega! Entende? Tem que dar um chega. Então, eu quero que você realinhe. Adonis, eu quero emagrecer. Tá bom, será que você quer mesmo tanto assim? Será que você quer emagrecer tanto assim mesmo? Porque se você eu digo até que tem uma diferença entre querer e decidir.
É isso. Eu até eu queria emagrecer, mas eu não tinha decidido. É isso. E a decisão, Quando eu às vezes, não decidi- basta. Você fala, eu tenho certeza que o que tocou em você foi assim, cara, chega, eu tô negligenciando o meu tempo do Espírito Santo. Exatamente. Eu assumo a postura como uma reinante em todas as esferas. E deixa eu te dizer, às vezes no início você não vai conseguir, porque é um processo. Foi um processo de construção de tudo aquilo que você está vivendo. Você está vivendo hoje exatamente o resultado daquilo que você plantou durante todo esse tempo. Então, eu não consegui ser a melhor aluna da Lud, eu não consegui treinar todos os dias, eu não consegui deixar de comer doce, eu não consegui deixar de comer gordices, eu não consegui comer a salada primeiro, que é um princípio, não consegui me hidratar. Só que eu fui fazendo. E mudou aqui, e mudou a decisão de não parar. Mesmo que eu vá aos poucos, mas não há a opção de parar. É isso. E aí isso mudou. Hoje, gente, eu olho, é realmente um milagre. Porque eu degustar um prato de salada com agrião, com rúcula. Primeiro, eu me senti um coró. Comendo salada. Você falou isso. Eu não gostava de salada. Depois eu comecei a gostar com a comida por causa da consciência da saúde. Mas comer salada primeiro, gente, não dava. E eu olhava, e principalmente a rúcula, agrião, coisa amarga assim, né? Não conseguia. Só que o não parar vai te levar a chegar. Se a gente pensar daqui, né, daqui a Goiás, que é o meu estado, né, de origem, eu for a Goiás, mais de 1.000 quilômetros, se eu for a pé, eu chego? Sim. Eu chego um dia. Se eu não parar, eu chego um dia. Se eu for de bicicleta, eu chego? Se eu for de moto, de carro, se eu for de avião, eu chego? Agora, é só isso. Como você vai chegar lá, é você que escolhe. Eu quero mais, eu vou escolher e investir mais. Porque quando você falou sobre a questão do basta, do decidir, é porque você não decide. Você não decide. Por quê? Porque você vai sentir dor. Para a lagarta passar pelo casulo, se você cortar, ela fica aleijada. As asas dela ficam, não conseguem se abrir e voar. Então ela fica ali se rastejando. Então, na verdade, você precisa provocar essa dor. E ninguém pode fazer por você. E daí foi isso que eu passei. E às vezes você quer dor, mas só um pouquinho. Então vai, aos poucos. Vai chegar em Goiás daqui uns anos, uns meses. Uma tarefa pra galera já. Eu gosto das tarefas, eu sou da prática, né? Vamos lá. Fisiologia na prática. Uma tarefa para você já provocar essa autodor, para você poder dar esse basta. Que era onde eu ia chegar, que é a questão. Coloque aí 5 coisas que hoje o corpo que você tá, a energia que você tá, a vida que você tá, ela te atrapalha. Coloca a primeira só, pensa assim, eu quero chegar aqui. Escreve onde você quer chegar. E agora coloca 5 coisas que você vê que o seu corpo hoje está te atrapalhando a chegar naquilo. Para mulher, eu já vou dar uma dica. O seu corpo permite que você vista um biquíni branco e se sinta confortável em Maldivas? Se não, já... Você transa com a luz acesa? Essa é uma pergunta. Você tem vergonha? Você apaga a luz? Você vai debaixo do cobertor? Como que é? Então essa também é uma outra pergunta. Você homem ou mulher? Você homem. Você sente com energia? Ou chega 10h30, 11 horas da manhã e você está morrendo de sono? Você sente que você tem o melhor para dar no seu corpo? Você sente que você pode fazer tudo que você sente vontade de fazer? Como que é quando você coloca uma roupa? Você pode usar qualquer roupa? Você pode usar P? Gente, eu usava 42, cheguei a usar 44. E eu usava G. E ficava grande, tinha que fazer ajustes nas minhas roupas. Porque na barriga ficava certinho e grande. Quando eu pari o livro do Adonis... Nossa, emagreceu tudo. Não, quando de fato eu comecei a viver esse lifestyle, então hoje eu estou usando P. Nossa. Colocar a sensação de você ir
a uma loja e colocar uma roupa P, gente, porque eu já usei vestido de tubinho, sério. Coladinho. Coladinho, né? Tudo no lugar. Mas por essa falta de consciência e a idade foi chegando. Então pensei, agora, aos 49 anos, não vou conseguir. Eu não vou, porque a minha crença era de que já passei da idade de conseguir. Mas não existe. Isso não existe. É só o basta mesmo. Eu né? vejo, Elis, que a sua transformação foi bem assim, quando você se submeteu ao método e fez mesmo sem acreditar. Porque, como você diz, às vezes eu acreditei mais que você. Sim. Né? Muitas vezes. Muitas vezes. E você seguiu. Você seguiu. Simplesmente seguiu. Não, tudo que você falar aqui eu vou fazer. Em alguns Nem pontos, tudo, em alguns pontos eu não conseguia. contrariada, você iria fazer. E mesmo hoje, contrariada. E são pontos muito simples, como a hidratação. Eu falei, Sim. se você não controlar a sua hidratação, pede para sua analista, sua assessora. Ela vai toda vez te colocar um copo de água. Isso vai transformar a sua realidade. Quantas vezes a pessoa não sabe que é um passo tão simples que está separando ela dos primeiros resultados e os resultados mais felizes, que ela vai se inspirar nesses resultados. Porque a hora que tem micro resultado, você se alegra. Quando você não vê resultado nenhum, você fala, não, estou sofrendo aqui e não está adiantando nada. Mas quando você consegue ver micro resultados e você celebra, você se alegra com micro resultados, não tem fim. Não tem fim, é um lifestyle, que aí agora você quer, nós fomos feitos para frutificar e multiplicar. Exato. E o resultado é exatamente isso, é o fruto da sua escolha, da sua decisão, do seu trabalho. Então, quando você decide cuidar do seu tempo e você decide ter uma vida de resultados no seu corpo, os resultados vêm nos negócios, vêm nas pessoas que você vai se conectar, vêm em todas as áreas. Então, daí, eu não só mudei de nível em relação ao meu corpo. Foi em relação à minha autoestima, minha autoimagem. Eu me tornei mais autoconfiante para fazer negócios high tickets. Acabei de bater 7 dígitos, né, esse ano, gente. Gente, né? Então, na verdade, do ecossistema, eu falei, pode contar nos dedos, porque eu não estou falando de todos os que estão fora, tá? Porque esses são inúmeros, quase que incontáveis, que estão no processo ou que já atingiram, muito mais ainda até do que eu. Mas eu estou falando do ecossistema, que começou com o Pablo do zero. Aliás, eu comecei do zero negativo, porque funcionária pública por 19 anos e o que eu tinha eram 2 empregos. Acabou 2 empregos, eu tive que pagar para o governo para sair. Então, na verdade, e bati 7 dígitos em um lançamento. É grande. Isso é grande. Não é sobre o número, não é sobre o dinheiro, é sobre a autoconfiança de fazer acontecer. Eu conheci a Lud no final de dezembro de 2022. Eu a convidei para sentar à minha mesa. Ela veio e eu chorei compartilhando a minha dor com ela. E ela falou, nós vamos juntas. Ela veio palestrar nos meus eventos. Foi muito bom, se conectou com muita gente, a gente se conectou, mas nós não paramos. E hoje eu olhar o resultado, quem era a Elis antes e quem é a Elis hoje, eu já era. Eu já era tudo isso. E eu sou mais que isso. Só que eu tive que me tornar aquilo que eu já era. Justamente porque eu precisei governar no corpo. Para minha autoimagem ser transformada, minha autoestima, minha autoconfiança. Para eu atingir os resultados que eu já tinha. Quando você disse, né? Já tem um propósito traçado para você e ele já sabe o fim. Só que eu não estava caminhando nesse propósito, nesse trilho. Quando isso mudou, as coisas começaram a mudar. Mudar as pessoas que eu me relaciono, os negócios. E eu não me tornei mais arrogante. Pelo contrário, eu me tornei mais sensível para entender que o meu lugar não é aquém daquilo que ele propôs. Então, assim, isso muda tudo. Não é sobre ter um corpo sarado. É sim sobre ter um corpo sarado nas 3 esferas, né? Oi, você falou que até para subir para palestrar. O que 8 quilos a menos fez de diferença na hora de você subir para palestrar?
Não parece uma coisa boba quando a gente fala assim? Mas só quem viveu esse processo que sabe. Só quem viveu, energia de você. Peguem as minhas palestras de antes e as minhas palestras do agora. Eu estou focada no agora, porque eu estou feliz. Você vai para o passado ou para o futuro quando você não está feliz no presente. É uma fuga. Ou você está preso na dor do passado, ou você está ansioso para ver o amanhã, para ver se é melhor do que o hoje, porque o hoje está ruim. Então você foge do presente por isso. Mas quando você está feliz no presente, como nós estamos aqui nesse podcast, a gente não vê o tempo passar e você, afinal de contas, você está curtindo. Você curte o presente. Então, assim, isso tudo mudou. É a diferença de você estar presente no agora. Então, não é sobre emagrecimento, não é sobre começa na mente ou no corpo. Começa no basta. Eu gostei. Começa no basta. No chega, na decisão. E eu vou ser transformado. Não é isso, gente? Não vou mais viver essa vida. É sobre isso. Eu não vou viver mais a vida que eu estou vivendo. E a questão, assim, o pessoal, só para corroborar a questão da mente e corpo. As pessoas achavam antigamente, os neurocientistas, que a mente era diferente do corpo. Então existia o corpo e a mente era totalmente... Você achava isso, não? E a mente era totalmente algo fora. Depositada, encaixada, mas completamente... Inclusive, eu tinha alguns alunos que eu prestava uma consultoria para vários alunos. Ele falava assim, Adonis, eu tô cansado de pegar aquelas meninas todas bonitas. Eu quero uma mulher agora que ela cuida da mente, não do corpo. Aí eu olhava pra ele e falava assim, mas não tem como a pessoa cuidar da mente e não cuidar do corpo, é tudo a mesma coisa. Então as pessoas ainda acreditam, ainda hoje, no século XXI, 2023, que o corpo é diferente da mente. Mas não, é tudo a mesma coisa. E um grande lance que a gente viveu muito era quem que manda em quem? Quem que manda na mente? Quem que manda no corpo? É o corpo que manda na mente? A mente que manda no corpo? E a grande verdade é, se tudo faz parte do mesmo sistema, aquilo que tiver mais fortalecido vai cuidar do outro, vai governar. Só que eu posso te dar com certeza aqui, o que é mais fácil eu fortalecer, a minha mente ou meu corpo? Meu corpo. De onde vem a base para que eu possa ter uma mente saudável? Do corpo saudável. Vou te dar um exemplo, Elisa. Nós temos neurotransmissores, neurohormônios que devem ser produzidos para que nós possamos reverberar em certas ações. Como, por exemplo, serotonina, ela reverbera em esperança, em alegria, em felicidade, em um bem-estar. Dopamina, ela reverbera em ação, em motivação para fazer as coisas. A questão é, de onde vêm essas moléculas? Essas moléculas, elas têm uma base de produção. Por exemplo, uma das bases de produção da serotonina é o intestino. Aí você estava falando de comer a salada. Você que come salada, você tem o seu microbioma. Bioma é um ecossistema de povoamento. De micro-organismos. Então nós temos o nosso microbioma, ou seja, nosso corpo ele é povoado de micro-organismos. Nós temos 99% do nosso corpo povoado de bactérias. O intestino, a maioria dessas bactérias estão no nosso intestino. Nós temos dois grandes grupos de bactérias. Bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ok? Quando você tem mais vontade de comer doce, comer farináceos, gordura, comidas de paladar infantil, você tem muito mais população de bactérias negativas no seu microbioma. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso intestino ele tem essa povoação. Ele cuida do nosso desejo. Essas bactérias cuidam do desejo alimentar, essas bactérias cuidam da nossa felicidade. As bactérias cuidam da forma como que o nosso metabolismo vai agir, se vai ser mais rápido, mais devagar. As bactérias cuidam do nosso sistema imunológico. As bactérias cuidam do nosso sono. As bactérias, elas predeterminam como que vai estar o seu humor. Por isso que o intestino ele é dado como o segundo cérebro, por muitos autores e neurocientistas. Por quê? 90% da serotonina é produzida no intestino. 90%, eu vou repetir, 90%, é isso mesmo, quase total serotonina nossa é produzida lá no seu intestino. Então a forma com que você cuida do seu intestino predeterminará como estará o seu humor. Então peraí, como que a mente cuida do corpo se aquilo que eu preciso para gerar bem-estar, felicidade, motivação
é produzido no meu intestino, que depende do exercício físico e depende da alimentação que eu tenho. Olha que doido. Uau. Então, outra coisa, um treino que você faz, por exemplo, de 20 minutos, ele aumenta em mais de 78% a sua dose. A dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina, ela é aumentada em mais de 78%. Ou seja, Adonis, se eu só tenho um hoje, se eu só tenho um agora, e eu preciso de viver um hoje com o recurso que eu tenho, se você não tem recurso, você tem que criar recurso. Qual que é o maior criador de recursos da humanidade? Exercício físico. Então você cria o seu recurso cerebral. Aí a pessoa vai falar assim, mas a mente cuida do corpo? Manda no corpo? Manda, depois que você tiver com a mente saudável. Quando você está com a mente saudável, ela vai cuidar do teu corpo, vai cuidar das suas decisões, das suas ações e tudo mais. Então eu vejo assim, ó, não existe, Elis. Mas se você não tem um corpo saudável... Não tem como, a sua mente está toda embaralhada. Se você é um cara que, por exemplo, você falou que você sente vontade de comer salada. O que é isso? Só degustar essa salada. E agora degusto a salada. Eu também fui assim, eu odiava. Mas eu fiz esse teste, eu e o Lúcio somos assim, ó. Antes da gente poder falar sobre algo, eu estudo, a gente estuda, aí a gente vive e aplica. E depois eu começo a indicar para as pessoas que estão do meu lado e começo a dar aula sobre. Por quê? Porque eu vivi a parada. Com o microbioma, faz 3 anos aproximadamente que a gente vem aplicando na nossa vida. Vou te falar que eu não tinha vontade de comer salada, meu amigo. Eu não tinha vontade de comer salada. Eu não tinha vontade de comer legume, fruta. Eu passei muitos anos da minha vida comendo muito pouca fruta. O que acontece? Quando eu descobri a questão do microbioma, das bactérias intestinais, eu comecei a me aprofundar nisso, comecei a trocar minha alimentação. A alimentação lá de casa foi transformada. A gente começou a incluir mais fibras. Hoje eu tenho vontade de comer uma salada. Você pira? Me dá vontade de comer uma fruta. Eu penso aqui numa fruta, igual a gente adora a temoia. Aquela... Tipo, uma fruta do conde, assim. Fruta do conde. Me dá vontade, me dá água na boca de comer um morango. Eu gosto. Um abacaxi, que antes não acontecia. Adonis, o que é isso, cara? Você mudou os seus gostos? Não, eu provoquei essa mudança. Como? Modificando o meu corpo, através da mudança do microbioma. Então, isso que você está vivendo é totalmente normal quando você transforma os seus hábitos. E aí a grande questão que fica é, Adonis, como fazer isso? Começa no basta, mas entre numa rotina. Ó, peraí. Vamos corrigir essa rota aí. Entra no basta e no desafio com o mentor. Isso aí, Você precisa de mentor. Não, sério, vamos falar sério aqui. Eu não conseguiria sozinho. Não é que eu sou incompetente. Você não conseguiria sozinho extrair seu livro com tanta leveza. É verdade. Não é que você não consiga. É que, amados, de verdade, o mentor, ele já fez toda a trajetória. É isso que você falou. Quando você indica algo para alguém, você já fez, já estudou, já colocou em teste, já praticou, já validou, agora você indica. Essa é a forma correta. É evidente que tem pessoas que estão falando aí e não tem resultado. Mas, de fato, você olha para a vida da pessoa. Por exemplo, eu ia treinar com um treinador que estava gordo. Exato. Eu perdi o meu dinheiro. Eu paguei um valor alto para ele e eu perdi o meu dinheiro. Porque eu não acreditava nele. Porque eu, Elis, estava acima do peso. E ele também. Como é que você vai dizer para mim que o exercício físico é bom, que vai eu tô vendo que para você emagrecer, não viver a parada, né? Mas se você tá gordo, outra coisa, como é que você ensina para mim uma coisa que nem você gosta de fazer? Agora, com a Lud, ela faz junto. Faz toda a diferença para mim. Se ela colocasse na plataforma, talvez eu não estaria. Exato. Mas ela faz junto, porque ela acredita, ela ama o que faz. E eu tô dizendo para você assim, que mudou o meu conceito. Outra coisa, você primeiro estudou, você foi como a atleta olímpica, depois você foi como gestora de academia, tal, e depois você foi como alguém que pratica. Fala assim, vamos junto? Eu acredito em você, mas você não vai. Peraí, nós vamos junto. E daí, assim, a questão da parada do iniciante ou avançado fez toda a diferença para mim. E aí eu pensava, eu quero alguém
que acredite, que dê resultado, mas resultado rápido e que seja em pouco tempo de exercício. Por quê? Porque eu queria que terminasse logo. Esse era o meu conceito primeiro, tá? Eu quero que termine logo, porque é chato, então não quero ficar 1h30 na academia. Eu não tenho a versão academia, tá, gente? Só que eu tenho um método que funciona melhor. Então, daí, a questão eu falava, eu quero em pouco tempo, só que eu quero ter resultado. Então, se fosse alguém que não teria todo o know-how, todo o repertório, toda a vivência, a experiência, o conhecimento que vocês dois juntos têm, e daí não dá para separar Adonis e Ludmila, não dá para separar desse sucesso de método. Por quê? Porque um complementa o outro e é um só. Daí todo o conhecimento agregado, testado, validado e praticado, aí sim faz a diferença. Eles têm níveis de autoridade. Sim. Sabe? Tem pessoas que vão com alguém falando. E aí a pessoa falando tem um nível de autoridade. Né? Então vai por esse caminho. Tem gente que vai. Agora, tem outro nível de autoridade, quando você olha para a pessoa, você vê um corpo. Se eu tirar a roupa aqui, né, ficar de roupa de ginástica, você vai ver meu abdômen trincado, minha coxa com músculo, meu braço forte, né, um segundo nível de autoridade. Agora, existe um nível que eu falo que esse daí não tem como você não seguir alguém que tem esse nível de autoridade. É quando você olha para alguém que essa pessoa mentorou, e a pessoa mentorando, né, que no caso, olha para eles. Deixa de olhar para a Lud. Olha para eles agora. E aí você vê um resultado que você fala, não, isso aqui extrapolou o nível de autoridade. Que é o que eu falo para você todas as vezes que a gente se encontra aqui. As vidas que você vai afetar, né, com o teu testemunho, com a tua experiência, não chega no nível de autoridade que talvez eu vou. Porque a hora que você abrir a tua boca e contar a tua história de escassez, de pobreza, de história de vida, de família... De desmaiar de fome. Aí pensar, não pode, agora eu quero. Isso, eu não tive essa autoridade. Eu não tive essa história. Essa história não está comigo. Mas a minha história foi a faísca para ativar a sua história. E esse nível de autoridade são poucas pessoas, porque não é todo mundo que transborda. Tem gente que tá com o corpo sarado e fica na dela. O nível de transbordo que eu chegar vai ser o nível do exército que nós vamos formar. E isso é sucesso. Isso é reino. Sucessão. Isso é sucessão. Porque quando eu olho para as meninas que eu estou mentorando nesse aspecto, tá? Porque se eu estou ganhando autoridade, eu vou com a Lud e aí eu pego elas da Lud e derrama nas meninas. Exatamente. E daí, minha própria família, minhas irmãs, que estavam muito acima do peso, e todas são mais velhas do que eu, 53, 55, quase 60 anos. Minha avó do Neto, ou avó do Júlio César, minha ex-sogra, diz que não existe ex-sogra, né? Existe só sogra. Só sogra, mas eu tenho prazer de falar que ela é. Mas assim, a avó do Júlio César, com 60 anos. Gente, quando eu olho para as minhas irmãs e elas treinando todos os dias, elas se levantando, fazendo exercício físico, correndo 5K, caminhando 6 quilômetros, isso para mim não tem preço. Porque não é só para mim. Não é só para mim. Eu fui transformada, estou no caminho. Mas e o que vem, né, com toda essa transformação minha? Gerando esperança e transformação na vida do outro. E sabe o que vai acontecer em Iporá? Em Iporá, depois que elas tiverem essa transformação real, espelhada em Iporá, você vai voltar lá e você vai ficar sabendo de pessoas que olharam a vida delas e falaram assim, eu vou me mudar, eu vou transformar isso aqui que eu vi. Minha irmã em Portugal, é isso. Ela estava no grupo, eu não contei nada para ela, só dela estar no grupo e minhas irmãs de Iporá estarem treinando, ela começou a treinar. Gente, mas olha, é maravilhoso, gente, não deu tempo passar, mas vamos deixar aqui a receita. Mas vamos deixar aqui a receita do chá, porque afinal de contas, quem vem no Vamos Conversar tem que deixar uma receita no final. E aí eu quero que vocês deixem a receita de vocês, eu vou deixar a minha, e você que esteve aqui com a gente,
envia, compartilha esse link para que outras pessoas possam ser transformadas. E não é sobre o corpo, né, gente? Não. É muito além disso. É verdade. É muito além disso. Então, pode deixar a sua receita do chá, Lud. Quem quer começar? Pode começar, meu amor. Pode começar. Então eu vou segurar a minha receita aqui, ó. Para mim, essa receita precisa ter 3 ingredientes poderosos. Primeiro, é um parceiro. É um bom parceiro. É alguém que você vai convidar e vai caminhar junto com você. No que se diz emagrecimento, treino, coloque uma amiga do seu lado que vai partilhar com você os momentos bons dessa jornada de emagrecimento. Segundo ingrediente é uma pessoa que vai te mentorar. Alguém que vai ser líder, alguém que já abriu o caminho. Esse ingrediente não pode faltar, porque senão você vai gastar tempo, você vai gastar energia. E às vezes você pode ir por um caminho que não vai dar no resultado que você espera. E o terceiro ingrediente do meu chá são pessoas para você puxar. Elisa, eu gosto muito de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, onde a gente olha pessoas que a gente não vê vida. São zumbis. Eu falo que eu encontro mulheres como se elas estivessem mortas-vivas. Elas estão no quarto escuro. Elas estão vivendo, mas na verdade eu estava lá. Elas estão morrendo. Elas pensam que estão vivendo, mas na verdade elas estão morrendo. Encontre esse terceiro ingrediente. A partir do momento que você tem uma parceira, tem uma mentora, olhe do lado que você vai ver mulheres zumbizando no mundo, morrendo. E aí você tem que ter esse terceiro ingrediente, alguém que você possa dar a mão, assim, e puxar. Porque a partir do momento que você puxar alguém, esse ingrediente não vai te deixar nunca mais você parar. E aí você não fica mais sem esse chá nunca. Uau! Amei! Simples, tá? Só praticar. Vamos lá! Mas depois dessa daí eu vou ter que até ir embora. Depois você não tá tomando chá, eu acho que você tem que pegar. A receita do chá que eu deixo pra você é com todo o carinho que você entenda antes que você já deu certo. Só você não sabe ainda. Você já deu certo, você já foi autorizado. Pode ser que você não esteja vendo isso ao teu redor. Você só precisa, como eu disse, realinhar o trilho do seu trem. E para realinhar o trilho onde eu estou andando, nada melhor do que uma frase que eu gosto de dizer, que é: para que você possa reinar sobre a sua vida, você tem que antes começar a reinar sobre o seu dia. Lembra? Se você não tem o amanhã, o ontem já foi, se você não tem nem o hoje, eu posso te falar, você tem um agora, você tem que buscar reunir os maiores recursos que você tem para poder reinar sobre o agora. Doutoradores, como eu reino sobre o agora? Como que eu reino sobre o meu dia antes de reinar sobre a minha vida? Você tem que instalar um programa no teu corpo que vai fazer com que o seu corpo trabalhe para você no automático. As pessoas hoje elas vivem à mercê, escravizadas do corpo. Não. Você tem que fazer o teu corpo trabalhar por você, para te levar onde você quer. E aqui estão 3 chaves para você poder fazer isso. Na verdade, nós temos até um livro chamado 7 Pilares. São 7, eu vou te dar 3 tá aqui. Ali, ó. Olha lá o brabão. Vou te dar 3 aqui. Treino todo dia. Beba 4 litros de água todos os dias. É uma outra chave que eu te dou. Se você não sabe, 90% do seu cérebro é água. 75% do teu corpo é água. Se o seu cérebro é 90% de água, quando você está com sede já está 800 a 1 litro desidratado. Se você não sabe, quando você está 1 litro desidratado, você já está mais burro. Você tem um déficit cognitivo de mais de 17% quando você está com sede. Então, beba água. Ah, Deus, eu quero mais foco. Não quero mais nada. Quer foco? Quer produtividade? Quer ser mais inteligente? Beba água. A cada 1 hora, 250 ml. Treine todos os dias para que você possa retroregular, reajustar a tua dose de dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, adrenalina, dos hormônios poderosos para que você possa governar realmente a tua vida. E o terceiro aspecto é ter uma alimentação inteligente. Para ter uma alimentação inteligente quer dizer que tem uma alimentação burra. E alimentação é uma conversa só de um podcast. Mas eu quero te dar 2 chaves aqui na tua alimentação. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Para que tudo possa ser conveniente para você na alimentação, adicione 2 ingredientes em todas as suas refeições.
Você vai modificar a forma como que o seu cérebro recebe essa alimentação, você vai modificar a forma como que o teu corpo absorve essa alimentação. Você vai adicionar fibras em todas as suas refeições e você vai adicionar proteínas. Então, se aplicando essas 3 chaves, esses 3 hacks, treinar todos os dias, beber 4 litros de água aproximadamente por dia e adicionar fibras e proteínas em todas as suas refeições, você vai conseguir dar o primeiro passo para fazer com que o seu corpo ele possa trabalhar para você. Porque não é você que é o escravo, você é o reinante, você é a rainha, você é o rei. Lembra, o rei sobre todas as coisas, reinar sobre a terra. E a primeira terra que nos foi dada para reinar é o nosso próprio corpo. Uau! Já podemos encerrar, né? Nossa, queremos o teu aí. E o seu? Uma mulher transformada, 8 então. quilos mais magra. E eu eliminei mais, só que eu ganhei massa magra, tá? Exato. Eu ouvi uma pessoa, inclusive essa pessoa tem muito meu respeito, aos 60 anos, e disse para mim, pega aqui na minha perna. E eu peguei e ela falou, é durinha, mas eu sou disciplinada, eu cuido do meu corpo. E ela diz coisas mais, mas assim, o que eu quero dizer para você é que o seu corpo é feito para ser firme, porque a autoridade que você carrega dentro de si precisa dessa firmeza para cumprir um propósito. Mas a receita do meu chá é a seguinte. Primeiro, você precisa entender que não deve, você até pode, mas não deve viver aquém do que aquilo que você nasceu para viver. Uma vida superabundante. A superabundância é o seu alvo. Se você não está vivendo de maneira superabundante, transbordante, tem algo errado. Segundo ingrediente, descubra quais são os princípios que regem o universo. Quebre regras, viva de princípio. Enquanto eu estava na regra, eu não consegui o resultado que eu queria. Quando eu entendi os princípios, porque as primeiras coisas que a Lud me disse, eu vou passar para você 5 princípios. 5 princípios. Quando eu entendi o conceito do princípio, eu aplico esse princípio em qualquer lugar, em qualquer outro contexto na minha vida. E nós estamos falando aqui, não é de corpo, nós estamos falando da sua vida. Você pode aplicar isso que você ouviu, assistiu aqui, em todas as áreas da sua vida. Então, viva, descubra quais são os princípios que regem. E terceiro, descubra o poder da ambiência. Porque a ambiência é mais importante do que o caráter. Porque a ambiência forja, molda o caráter. Quando eu fui inserida e eu me inseri numa ambiência propícia para isso, eu consegui me abrir e aprender e ver. E não tem como você não praticar. Porque quando você é inserido numa ambiência propícia para você atingir seus resultados, não tem como você ser infrutífero. A não ser que você não decida. E daí, o modo de fazer tudo isso, esse chá, é só você colocar assim, ó, a ervinha aqui, chamada decisão. Quando você coloca ela, juntou com a água, o chá está pronto. Então, eu espero você no próximo episódio do podcast. Vamos conversar. E eu espero que você compartilhe, que você comente qual foi das 3 receitas a que você vai colocar em prática primeiro, tá? E a sua vida vai ser transformada como a minha tem sido, como a dos meus convidados. Quero agradecer, Lud, Adonis. Valeu. Nós somos amigos, irmãos, nós somos... é mais do que simplesmente troca. Eu amo sua vida. Eu também amo a sua vida, amo a sua vida. Eu amo a sua família e isso é sobre reino. Né? É sobre muito mais do que eu ser transformada e ser grata a Lud ver a minha transformação e também ser transformada através da minha vida e ser grata. Não é sobre isso. É sobre reino, né? Uau. Não tem como não dizer. Então, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. É Valeu. isso aí.